Paz a todos, amados. Sobre as obras da lei, quem pratica estão debaixo de maldição. Assim como quem é divorciado e casado com outro, estão também debaixo de maldição. Vamos ao que diz a sã doutrina? No livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 3 ao 4, encontramos o seguinte: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil. Então, está falando sobre lei e graça. Agora que nós somos libertos em Cristo, nós estamos, através do Espírito, do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, não Adão, né? E que agora nós passamos a praticar um novo modo, que é o modo do Espírito. Saltando aqui agora no mesmo capítulo 3 de Gálatas, só que no versículo 10 ao 14, olha o que está dizendo. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Prática da lei. Pois está escrito, abre aspas, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então a pessoa é maldita. Se não consegue praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Não adulterarás, não, então tá. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. O justo, tá? Ele viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Foi Cristo, que através da cruz, que pagou pelos nossos pecados. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, os que não são judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, aqui é bem claro, está dizendo que vocês não estão praticando mais a lei, vocês agora vivem em Cristo, porque Cristo pagou na cruz os nossos pecados. Então, se vocês realmente são libertos em Cristo, entende? Vocês não vão mais praticar a lei. Não vai ter a lei para te acusar, não adulterarás se você não está adulterando, não assassinarás se você não está assassinando, não mentirás se você não está praticando a mentira. Vocês estão entendendo? Agora, meus amados, vamos para o livro de... Onde mesmo que eu anotei? Deixei aqui. Achei. Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Olha, Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6. Vai fazer um paralelo para colocar o casamento como modelo para vocês entenderem o que é graça e lei. Prestem atenção. Versículo do 1 ao 6. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada no cartório, tá? A mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. E não enquanto ele for fiel, entende? Enquanto ele estiver vivo. Se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, não adianta divorciar, não adianta inventar desculpa que abandonou, adulterou, continua sendo seu marido. Se ela se casar com essa carta de divórcio em mãos enquanto seu marido estiver vivo, será considerada uma mulher adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, depois de divorciado, mas já que o seu primeiro marido morreu, não será adúltera, porque ele faleceu. No caso de viuvez, pode. Agora ele fala, assim, olha a comparação, fez com casamento. Está falando de lei e graça. Assim, meus irmãos,
vocês também morreram para a lei. Não vai ter a lei acusando vocês. Isso se vocês nasceram de novo. Ó, eu não estou adulterando, então não vai ter a lei. A lei, o que é adultério? Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ah, adultério é se minha esposa estiver viva, eu me divorciei dela e casei com outro. Eu não posso me casar com outro, porque minha esposa ainda vive, por mais que eu tenha a carta de divórcio em mãos. Então, se eu me casar com outra, mesmo com a minha esposa ainda viva, vai ter aquela lei, ó, me acusando, ó, adulterou. Então eu não morri para a lei. A lei ainda vive em mim, porque está me acusando. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que servamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, vocês fizeram morrer a lei. Então, vocês agora estão vivendo no espírito. Não vai ter lei te acusando. Vocês que se divorciaram, casaram com outro, vocês têm a lei acusando vocês. Então, a lei não morreu para vocês, porque ela está acusando vocês de adultério. Tá? Vocês aceitando isso ou não. Existe uma lei que acusa que isso é adultério. Ah, mas o pastor da minha igreja falou que não é adultério. Seu pastor é um herege, tá? É outro adúltero. Então, meus amados, vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 4, para encerrar. O que diz Romanos, capítulo 4? Versículo 15. Diz o seguinte: porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então, meus amados, se vocês hoje estão vivendo no modo do Espírito, a lei não está acusando vocês. Então vocês não são adúlteros. Porque vocês fizeram morrer a lei. Porque vocês não estão adulterando. Vocês não se divorciaram e casaram com o outro. Ou então vocês não foram largados e estão... Ah, eu fui largado, eu estou com divórcio, eu vou viver minha vida. Vocês não estão fazendo isso? Se vocês não estão fazendo isso, a lei não vai estar acusando vocês. Vocês já são libertos em Cristo. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.